Saravá, Axé, Mojubá, Macuyu, estamos aqui dando início a mais um encontro, mais uma aula aberta, e hoje nessa aula muito esperada, muito especial, você já vai entender, né? Hoje a gente está na presença do nosso Tata Katuvangesi e trazer um pouco de esclarecimento na raiz, na base, sobre o que vem a ser o Candomblé Angola. Eu sou Rodrigo Queiroz e você está aqui no canal da Pós Ubuntu, a pós-graduação em Teologia, Cosmologia e Cultura Afro-Brasileira, e esse encontro faz parte de outros encontros que nós temos aqui no nosso canal, que a gente chama de aulas abertas com os nossos mestres aqui da nossa formação. Saudações, Tata, Macuyu. Saudações ancestrais e tradicionais, Rodrigo Queiroz, Macuyu Coanuzambe, saudações a todas e todos, e os meus sinceros cumprimentos. Tata, eu peço licença aqui para fazer uma breve apresentação do senhor. Tata Nkisi Katuvangesi, ele é jornalista, diretor do Ilabantu, o Instituto Latino-Americano de Traduções Banto, e representante para a América Latina do Centro Internacional das Civilizações Banto, CICIBA. Também é representante diplomático responsável para o Brasil, América Latina e Caribe do Centro Internacional e Civilizações Banto. Já em 2019, ele protagonizou um fato histórico, foi o primeiro líder de candomblé, olha isso, senhoras e senhores, empossado como membro imortal da Academia de Ciências, Letras e Artes de São Paulo. E se não bastasse tudo isso, né? Ele é também o dirigente do terreiro de candomblé Inzutumbansi. Caramba, Tata, eu estou realmente muito feliz de estar aqui na presença do senhor, que é uma pessoa realmente muito ativa nesse trabalho que o senhor executa e, ao mesmo tempo, muito reservado, né? Para essas aparições, assim, midiáticas ou coisa parecida. E eu quero começar já do começo de tudo, né? A gente está falando aqui, então, que o senhor é talvez a principal autoridade no Brasil quando se trata de Candomblé Angola. A gente conhece muito, né? Para quem está no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, vem uma influência popular, midiática desse Candomblé da Bahia, né? Ou esse Candomblé Queto, podemos dizer assim. E como que surge, então, esse Candomblé Angola aqui no território? Olha, o Candomblé, primeiro, dizer da minha alegria de estar aqui e só fazendo uma observação de que, na realidade, eu não sou a primeira pessoa a estar numa academia de letras, né? A primeira que eu me lembro foi a célebre e a lorixá Maria Estela de Azevedo Santo, Odé Caiodê, saudosa mãe Estela, do Ilhaxel Poafojá, que foi empossada na Academia de Letras da Bahia, a minha terra natal. Eu, na realidade, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, porque a CLASP, Academia de Ciência, Letras e Artes de São Paulo, é sediada aqui em São Paulo. Então, eu tenho a honra de fazer parte, ocupando a cadeira número 8, patroneada por Solano Trindade, né, que é um ícone do movimento negro brasileiro. E é uma honra para mim estar sentado nessa cadeira, nesse espaço. Como homem de Ingunzo, Ingunzo é o que se conhece por a palavra axé, um homem que nasceu nos porões do casarão da Fazenda Liberdade, na zona rural de Barra do Rocha, no território médio Rio das Contas, região Cacaúira Sul da Bahia, né? Um homem que passou por inúmeras dificuldades para até chegar aonde eu cheguei, por força mesmo de Cavungo, o inquis tutelar do meu mutuê, ou seja, o santo da minha cabeça, né? Eu falei tutelar, que é um termo muito usado pela academia. O Candomblé de Angola, ele surge a partir
da presença de africanos sequestrados do além Atlântico para o Brasil. E a primeira leva de africanos que é sequestrado no continente, trazido para cá, é, sem sombra de dúvida, os bantus, né? Como ficou conhecido, os povos daquela região da África Central, né? Da África subsaariana, que aí compreende Angola, os dois Congo, o hoje República Democrática do Congo, né? Cuja capital é Kinshasa, e a República do Congo, cuja capital é Brazzaville, o Gabão, que inclusive é o país sede do CICIBA, que é o Centro Internacional de Civilizações Banto, que eu represento para o Brasil, América Latina e Caribe, que você fez referência aí. Então, dessa região da África, que o africano chama a Zona Banto, é que vem grande parte dos africanos para cá na condição de escravizado, vem sequestrado, né? É por isso que é muito comum se usar essa palavra diaspórica, e eu às vezes debato que essa palavra não cabe para nós, africanos, né? Africanos brasileiros, isso cabe para os judeus que foram perseguidos, nós fomos sequestrados, nós somos retirados. Bem interessante essa pontuação, Tato. Realmente, né? Então eu penso que o candomblé ele surge nesse momento, com a presença dessa civilização aqui em território brasileiro, né? Que aí ele pensa, reconstrói a sua cultura espiritual e ancestral, né? E que de certa forma ela vem contribuir na reconstrução do próprio Brasil e formação da sociedade brasileira. Isso fica muito claro, né? Essa marcante presença banto, ela aclareia, né, a cultura brasileira, a sociedade brasileira, o povo brasileiro, com seus vários aspectos, né, na culinária, na gastronomia, né, na musicologia, né, no manuseio de diversas tecnologias, né, na mineralogia, por exemplo, né, e aí é onde vem contribuir mais ainda na questão da espiritualidade, né, ou seja, aquilo que ficou aqui convencionado a se chamar na questão do santo, né? Então, o candomblé de Angola o candomblé de Angola ele surge nessa esteira, né? Embora se diga, e aqui não estou fazendo um sectarismo e muito menos divisionismo. Embora se diga, só se fale que o candomblé é de orixá, com todo respeito, eu me reporto a uma fala de um cantor mineiro, que ele diz que o Brasil não é só de litoral. E eu digo que o candomblé não é só de orixás. O candomblé é de inquice, voduns, orixás, guias, caboclos encantados. Então, e essa coisa da presença, da marcante presença banto, eu tenho que ser redundante ao falar isso, até para a questão de ser honesto, né, com a história, né, com a reconstrução dela, né, ou a recuperação, digamos assim, mas eu tenho que dizer que essa coisa da presença do inquice,
ainda é desconhecida da própria sociedade de Candomblé, né? Por Hoje exemplo, a se gente. fala muito, se fala muito que os orixás, fala inclusive os orixás do Angola, os orixás do Queto, os orixás do, né? Então, eu costumo dizer que guardado o devido respeito e a todas as tradições, né? Mas cada canto tem seu santo. Então, nós temos os santos do Angola. O Angola tem identidade, porque passou-se essa impressão. E isso, infelizmente, a academia contribuiu muito. Passou-se a impressão da inexistência da identidade do povo de santo angoleiro, né? A invisibilização dessa cultura tradicional. Era muito comum, até bem pouco tempo, se dizer assim, Catuvangessi é um babalorixá, mas ele é da Angola. Ao invés de ser assim, não, Catuvangessi é um dirigente, uma autoridade tradicional, um sacerdote, que eu não gosto de usar muito, eu não gosto de usar esse termo, né? Mas ele é um tata inquice, ou um tata de inquice, né? Eu cheguei aqui em São Paulo no final da década de 80, né? E aí as pessoas me apresentavam nas comunidades tradicionais de terreiro dessa forma. As autoridades de terreiros, quando eu costumava a visitar em atividades festivas tradicionais, me apresentavam para a sua comunidade assim, eu era apresentado assim. Ele é um babalorixá, mas é da Angola. E isso contribuiu, né, para perseguir a minha identidade étnica, cultural, né? Aí foi que eu comecei a repensar, a pensar mesmo no meu retorno da minha terra por direito ancestral e de sangue. Interessante. Então, o Candomblé de Angola surge a partir dessa presença dos bantus na condição de sequestrado. O senhor trouxe aqui algumas informações que abrem várias janelas importantes que a gente tem já dialogado aqui com a nossa comunidade. Então é sabido que o maior contingente de sequestrados, escravizados que chegou aqui no Brasil vieram dessa região da Angola, então que trazia no seu bojo cultural, tradicional, o culto de Inquice, né? Então que vai dar origem a essa manifestação já em solo brasileiro, que a gente vai chamar aqui de Candomblé Angola. Podemos dizer, inclusive, que talvez seja a maior expressão na origem, ou o candomblé, por essência, surge aí, já que os iorubanos, eles chegam bastante tempo depois, né, Tato? E um contingente menor. Fica claro com a explicação do senhor que a academia, então, os pesquisadores ali que foram surgindo ao longo da história, foram um olhar eurocentrado, né, um olhar do colonizador mesmo, na tentativa de simplificar ou mesmo não entender distinções cruciais, né, vai colocar tudo no mesmo bojo, porque a gente tem o clássico tabelinha, né, de paralelas, né? Orixá, isso é o mesmo que o Inquice tal, que o Vodum tal, que...
Só que não, né? Então, essa é uma discussão que o senhor trabalha muito, mas ainda eu percebo, Tato, que a mentalidade que a gente está constituído aqui no Brasil, que é fruto dessa educação, dessa cultura eurocêntrica, a gente tem uma dificuldade mesmo de ter essa mentalidade de verdadeira pluralidade e olhar aquilo só dentro daquela perspectiva. O que eu quero dizer? Não dá para entrar num terreiro de Angola e ficar olhando com essas comparações. Você tem que só ver a partir daquela ótica, né? Que é o caso que o senhor falou. O senhor ia visitar outros lugares e te apresentar fazendo essa referência equivocada. Somente a academia é responsável por essa hiperpopularização do orixá e esse apagamento do inquice, tá? Não só a academia, mas a academia é grande parte. A academia é grande parte disso. O racismo estrutural, a academia ela é racista, ela é eurocêntrica, então ela vai de acordo com seus interesses. Então, acredito isso a essa academia racista, né, que vai de acordo com o que lhe convém. Ela caminha de acordo com o que lhe convém. Mas olha só, o senhor tem tido... E isso termina fragilizando, Rodrigo. Mas o senhor, a sua trajetória é marcada com esse diálogo bem intenso também com a academia. Sim, mas esse diálogo ele tem sido marcado com intensidade justamente para que a academia ela possa